Amados, abram suas Bíblias no livro de Esther. Eu lerei o capítulo 2. Esther, capítulo 2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que se desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias
e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Oremos, irmãos. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos por termos registrado aqui essa história na sua inspirada, inerrante, absoluta, soberana, suficiente, exclusiva, concisa palavra de Deus, em toda perfeita, pois por ti mesmo foi revelada aos teus servos que a registraram. Que o Senhor fale a cada um de nós conforme a tua soberana vontade, e que esse texto sagrado seja para a edificação dos meus irmãos aqui presentes e de todos que ouvirem essa mensagem ao longo dos anos, para a glória do teu nome, em quem oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns detalhes já de início nesse texto. Na semana passada, vocês foram edificados com a pregação do capítulo 1 de Esther. Lá foi dito que o grande banquete de Assuero foi dado no 3º ano do seu reinado. O que nós acabamos de ler agora, nós podemos ver que Esther sobe ao reinado como rainha Esther no 7º ano do reinado de Assuero. O que aconteceu nesses 4 anos que não estão registrados no livro sagrado? O que Xerxes, ou Assuero, ficou fazendo nesses 4 anos? Se vocês prestaram bem a atenção na pregação da semana passada, foi dito que o banquete de 6 meses foi realizado também como um conselho de guerra pelo império dos Medos e dos Persas. Xerxes tinha um objetivo de pegar todos os seus líderes numa aliança para iniciar uma guerra. Uma guerra que durou em torno de 3 a 4 anos, conforme os melhores historiadores daquele tempo, como, por exemplo, Heródoto, que é considerado o primeiro historiador dos gregos. É contado na história que Xerxes levantou toda uma tropa de quase 2 milhões de homens do seu império das 127 províncias, que vinha da Índia até a Etiópia, para massacrar os gregos. Os gregos não eram um país, nem um império ainda. Eram várias cidades e estados separadas entre si, muitas em guerra uma com as outras, mas Xerxes tinha um objetivo, que era dominar os gregos, porque seu pai, Dario, tinha atacado os gregos, que ousaram fazer aliança com os gregos jônios, que estavam debaixo da autoridade do Império Persa. Por isso, quando o pai dele, Dario, fez esse ataque, no ano de 490 a.C., ele foi derrotado pelos gregos em Atenas. E Xerxes, com certeza Assuero, odiava os gregos por terem vencido seu pai. E ele fez então essa aliança de guerra e foi com uma tropa de quase 2 milhões de pessoas para massacrar os gregos. Para vocês terem ideias, meus irmãos, ele tinha 1.200 barcos, os gregos tinham 300. Eles tinham muito menos gente que os persas. Alguns de vocês devem ter visto o filme 300, os 300 de Esparta. É uma história praticamente mítica, mas Heródoto fala que, de fato, existia um Leônidas I, e, de fato, existia um exército da guarda real de 300 homens.
E não foram mais homens de Esparta, porque eram os Jogos Olímpicos que estavam sendo realizados ali. Então Esparta realmente controlou uma tropa de 2.000 gregos. E numa batalha eles humilharam Xerxes. Como eles humilharam Xerxes? Ele, com 20.000 homens, comandando ele mesmo essa tropa, estava sobre o monte o tempo todo analisando a guerra. E assim que ele mandou aqueles homens atacarem apenas os 2.000 de Leônidas, ele aniquilou 10.000 homens no primeiro dia de batalha. Xerxes, que se considerava tão poderoso, afinal de contas, ele é o Império Medo-Persa. É aquele da estátua que Daniel decifra o sonho para Nabucodonosor, aquele que é o peito e o braço de prata, ou seja, que se estende de uma ponta a outra, desde a Índia até a Etiópia, não acreditava que os gregos poderiam vencê-lo. O que ele faz? Ele para aquela batalha, prepara os seus imortais, como também é apresentado no filme. Ele tinha uma tropa especial de 10.000 homens, que nunca reduzia de número. Se algum morria, outro vinha e substituía ele e assumia aquela máscara. Então eram os imortais, eram sempre 10.000. Era a tropa de elite de Xerxes. Só que eles não conseguiram vencer, porque eles conseguiram ficar numa posição estratégica, como mostra no filme, para quem já viu, uma posição estratégica que eles simplesmente fechavam o exército de Xerxes e eles não conseguiam atacar. Até que eles foram traídos por um morador local, um grego, e foram atacados pelas costas. E no 7º dia da batalha, Leônidas e seus 300, não todos, porque existiram aqueles que desistiram, morreram. Mas mesmo assim, os gregos não permitiram que o corpo de Leônidas ficasse nas mãos de Xerxes. Porque uma das coisas que os medo-persas faziam eram empalar seus inimigos. E ele queria empalar a cabeça de Leônidas, para mostrar que os gregos não tinham chance. Esse esforço de guerra de Leônidas permitiu que as mulheres e as crianças de Atenas fugissem. E nessa fuga, Xerxes se irou grandemente. E por final dessa história, dessa guerra, desses 4 anos, os persas não conseguiram vencer os gregos. O urso, que tinha 3 costelas entre seus dentes, não conseguiu vencer o futuro leopardo de 4 asas. Ou seja, o Império Medo-Persa não conseguiu vencer as cidades-estados gregas, que se tornariam o Império Grego debaixo de Alexandre o Grande. Mas essa batalha aconteceu em 482 até 479. Os persas e os gregos continuaram batalhando um contra os outros direto até 449 a.C., quando eles assinaram um tratado de paz, que só foi rompido em 336 a.C., quando Alexandre o Grande derrotou os Medo-Persas. É interessante que eu estou citando aqui as imagens de Daniel também, para citar os impérios da terra. Por quê? Porque, como cantamos até agora há pouco, o nosso Deus é soberano sobre a história. Ele é soberano sobre os impérios da terra. Isso que eu contei de história, registrado por Heródoto e outros, nada mais é do que Deus revelou e Daniel interpretou. Essas coisas não aconteceram pelo acaso, ou porque Deus tinha somente presciência de que essas coisas aconteceriam. Ele providentemente fez com que tudo concorresse para que se cumprisse. O nosso Deus atua na história do mundo e atua na história da minha e da sua vida em todos os momentos, independente se você peca ou não. Ele permite o seu pecado e ele vai fazer uso dessas situações para os propósitos deles. Porque agora, voltando ao livro de Esther, nós vamos ver que tanto Mordecai quanto Esther, que eram do povo de Deus, pecaram nessa situação do capítulo 2. Eles não são heróis aqui. O único herói da história, de qualquer narrativa bíblica, é o nosso soberano Deus.
Então voltemos ao texto sagrado. Dos versículos 1 ao 4, nós temos a primeira cena desse segundo ato do livro de Esther. Vemos que, após essa derrota, no ano 480 a.C., Xerxes abandona a guerra e retorna para a Pérsia, com medo de ser aprisionado pelos gregos, e deixa lá um general que acaba perdendo a guerra de vez em 479. Estando ele de volta à cidadela de Suzã, que foi o palácio e estrutura real criada por Dario, seu pai, ele está lá pensando sobre Vasti. Tudo indica que Xerxes, ou Assuero, amava muito Vasti. Mas ele, como um homem precipitado que era, como nós vimos no capítulo 1, ele tomou uma decisão impensada de chamar sua mulher para se apresentar diante dos homens. Não era daquela época no costume dos medos e dos persas que as mulheres estivessem no mesmo banquete que os homens. Mas também não era designado pelo rei que Vasti tivesse feito um banquete para as mulheres por sua conta. Então ela já tinha desobedecido o rei fazendo esse banquete. A outra coisa que ela fez foi não aceitar o chamado do rei. Ela poderia ter se colocado na seguinte posição: é costume dos medos e dos persas que as mulheres não entrem na presença dos homens. Mas foi entendido por todos os homens ali como se ela estivesse não se sujeitando à vontade do rei. Estou usando o termo sujeitando aqui para poder diferenciar do termo submissão. Porque o que acontecia no império dos medos e dos persas era a sujeição das mulheres às vontades dos homens. Isso é diferente de submissão bíblica. Então, um dos primeiros ensinos que eu quero trazer para os irmãos é isso. Aqui, todas as vezes que a gente vai ver o que vai acontecer com as mulheres, é sujeição, não é submissão. Não entrem no ensino errado das feministas que submissão é errado. Submissão é bíblico. E nós vamos ver que Esther se submeteu ao seu pai adotivo, Mordecai, de maneira bíblica. Ela foi sujeitada pela vontade do império, de maneira contrária à Bíblia. Então, voltando a esses primeiros 4 versículos, que eu designei como em busca de uma nova rainha para o imperador precipitado, nós vemos que Assuero ouve o seu decreto anterior e lembra que ele desterrou Vasti. Vasti perdeu o seu cargo de rainha. E tudo indica que ele estava arrependido de ter feito isso. Mas os seus jovens, os seus moços... Alguém lembra de algum rei de Israel que foi ouvir os jovens em vez de ouvir os velhos? Roboão. E o resultado do que ele fez? Dividiu o reino. Ele preferiu ouvir os jovens do que os seus outros conselheiros. Mas esses jovens lembraram ele daquilo que foi designado em relação a Vasti. Foi designado que ele deveria procurar uma nova esposa, uma nova rainha. Memucã e os 7 príncipes dos persas, está aí no capítulo 1, no versículo 14. Aqueles que se avistavam pessoalmente com o rei, deram para ele, segundo a lei, que fosse cumprido o mandato do rei, para que o rei escolhesse no lugar de Vasti uma outra mulher. O primeiro capítulo foi trazido para vocês na pregação da semana passada pelo reverendo Ageu. Foi designado que ele deveria escolher uma nova consorte. Lembrando que os reis orientais não tinham necessariamente apenas uma só rainha. Eles tinham mais de uma, mas existia a rainha que realmente governava. No caso era Vasti, que foi desterrada, e agora ele vai escolher uma nova rainha. Engana-se aqueles que acreditam que é feito aqui um concurso de beleza para escolher uma nova rainha. Não é isso que é feito. Quando nós olhamos o versículo 2, os jovens disseram: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias, ou seja, em todas as 127 províncias que iam da Índia até a Etiópia, para que reúnam
todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, debaixo das vistas de Hegai, o eunuco do rei, que guarda as mulheres, e deem-se a elas os seus ungüentos, os seus cosméticos no nosso tempo. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Amados, essas moças que eram virgens, provavelmente já designadas por muitos pais, com um casamento já arranjado com outra pessoa, já pensavam numa vida futura, elas foram sequestradas pelos comissários do rei dos Medos e dos Persas. Elas não tinham como fugir deste mandato. Elas poderiam até tentar. Mas aqui a ordem é: capturem todas as virgens, para que o rei designe uma nova rainha a partir dessas mulheres que vão ser capturadas. Hoje nós vemos isso acontecendo na Nigéria, por exemplo, com nossos irmãos cristãos. Muitas meninas virgens estão sendo sequestradas na Nigéria para serem feitas mulheres dos terroristas muçulmanos. Estamos vendo isso acontecer no Afeganistão. Muitas cristãs virgens estão lá sendo tomadas, sequestradas pelo Talibã para que sejam mulheres dos talibãs. Queridos, essa situação é terrível. Mas dentro do império das trevas, dentro do mundo secular, havia mulheres aqui que é uma vida melhor do que eu continuasse na minha terra. Não nos enganemos achando que as pessoas que não têm a palavra de Deus acreditassem que essa era uma proposta ruim. Muitas mulheres achavam que era uma boa proposta. Ter uma noite com o imperador da Pérsia e passar o resto da vida sendo alimentada, vestida, bem tratada pelo Império da Pérsia, mesmo que nunca mais tivessem novamente um contato com o imperador. Elas se tornavam, na prática, viúvas com um marido vivo. Mas era uma vida muito melhor que muitas delas levavam. Eu quero dizer com isso, aplicando ao nosso tempo, que quando nós nos corrompemos com a mentalidade do Império da Pérsia, do Império das Trevas, do reino desse mundo, nós começamos a negociar a verdade da palavra de Deus por coisas temporais, materiais, e começamos a achar que é isso que importa. Então, meus amados irmãos, nós vemos que no concurso da providência de Deus, até as judias do povo de Deus também foram sequestradas, as virgens. Essa é uma situação horrível, não é? É o que nós vemos com nossas irmãs nigerianas. Elas estão sequestradas. Mas dentro da providência de Deus, nós acabamos de ler aqui durante a liturgia do culto, Romanos 8:28, dizendo que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E depois de apresentada essa cena, a partir do versículo 5 até o versículo 14, uma segunda cena é nos apresentada. No versículo 5 é nos dito que na cidadela de Suzã, como eu falei, o complexo do Império Real, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Com certeza, se Mordecai vivia na cidadela de Suzã, ele já era um oficial do Império Persa. Ele já trabalhava para o Império. E pior ainda, o nosso irmão Mordecai, judeu, não tinha um nome hebraico para nós conhecermos. Ele estava tão identificado com o Império da Pérsia, com o reino secular, que o único nome que nós conhecemos dele é a sua dedicação no nome ao deus Marduk, que é o principal do panteão dos deuses babilônicos. Também é reconhecido como Bel, que foi o nome que foi dado a Daniel, de Beltesazar, também dedicado a Bel, que é Baal, que é Senhor. E um dos três, chamado
Abed-nego nas nossas tradições, provavelmente era Abed-nebo, os escribas hebreus que mudaram para não dar glória a um deus pagão. Ele também foi dedicado a Nebo, que era filho de Marduk, o principal dos deuses babilônicos. Mordecai tinha esse nome por isso. Mas é-nos dito que ele era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele era benjamita. Quis era o pai de Saul, o primeiro rei de Israel. Simei foi aquele primo de Saul que amaldiçoou Davi. E Jair provavelmente é o seu antepassado que foi levado cativo para o reino da Babilônia. Porque, como eu disse, tudo aqui parece que está acontecendo por volta do ano 479 a.C. E o cativeiro dos judeus para a Babilônia aconteceu no ano de 592 a.C. Então já se passaram aqui 113 anos. Ciro já deu uma ordem que os judeus poderiam voltar para a sua terra. Já se passaram 4 gerações. E Mordecai é encontrado como oficial do rei na cidadela de Suzã, em vez de voltar para a sua terra. Isso mostra que o nosso personagem, a nossa personagem aqui, está muito bem adaptada ao Império da Pérsia, ao Império das Trevas. Vemos que ele é um oficial do rei. E como oficial do rei, ele já sabia do édito. Ele já sabia que as moças seriam buscadas. E nós vemos aqui, durante a leitura do nosso texto, que ele havia criado Radassa, que provavelmente é sua prima, não sua sobrinha. Apesar de aqui dizer que ela era filha do seu tio, então prima. Então, Radassa, que quer dizer murta, que é um arbusto de em torno de 3, 4 metros, é o nome hebraico, o significado do nome hebraico, tinha um nome também, babilônico medo-persa, que é Esther. Esther quer dizer, pode ter 2 significados, que é estrela, que é a forma da flor da murta, é estrela, ou que ela é dedicada a Ishtar. Ishtar é a deusa mãe de vários povos. Ela é Afrodite, ela é Inanna, ela é Artemis, e uma deusa mãe de uma certa religião que se diz cristã por aí. Então, ela poderia ser dedicada a Ishtar, a deusa da guerra e do amor. Nós vemos claramente aqui como que os impérios do mundo tentam sujeitar aqueles que são o povo de Deus, dando-lhe nomes, fazendo com que eles rejeitem sua palavra, que eles neguem o seu Deus, para que não sejam perseguidos. E aqui nós vemos os pecados que acontecem de nossos antepassados judaicos registrados nessa história. Mordecai fez bem em adotá-la. Isso era o que ele deveria ter feito realmente. Ela perdeu pai e mãe. Nós devemos cuidar dos órfãos. É uma característica do povo de Deus cuidar dos órfãos. É uma característica do povo de Deus abrir mão do seu conforto para que órfãos sejam criados na família de Deus. Isso foi feito na fé cristã no 1º e no 2º século, no 3º em diante, até o Estado vir tomar só no século XIX para o XX os orfanatos de nossas mãos. George Miller cuidou de mais de 20 mil crianças órfãos na Inglaterra. Policarpo tirava do sustento pouco que ele tinha para comprar escravos para que eles fossem criados como cristãos, porque eles eram órfãos. E aqui, Mordecai faz muito bem em adotar alguém. Afinal de contas, amados irmãos, eu e você somos adotados na família de Deus. Então aprendamos aqui de Mordecai o bom, que é que nós devemos adotar e cuidar dos órfãos. Nós devemos adotar e ensinar a fé verdadeira. Mas aqui, isso é o lado bom do que nós vemos. Mas ele já sabia, né? Como eu falei, que as moças seriam tomadas.
Ele já sabia que Esther não tinha a mínima chance de não ser tomada. Só que aí Mordecai escolhe o erro em vez do acerto. Mordecai diz para Esther que ela devia não contar de que povo ela era. Amados irmãos, nossa confissão de fé fala sobre o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Nas perguntas 123 a 133, o que é exigido dos superiores, que é lido no mandamento como honrar pai e mãe, mas aqui quer dizer todos aqueles que estão em posição acima de nós, né, os superiores. Quais são também os deveres dos superiores, quanto dos inferiores? Nessa relação nós temos Mordecai como superior e temos Esther como a inferior. Mordecai dá um conselho a ela, que na língua original do texto sagrado, está no mais enfático que o hebraico tem. Ele ordena: não fale de que povo você é. Não fale de maneira alguma, pensando na preservação da vida de Esther. Mas isso já mostra que Mordecai está cedendo à mentalidade do mundo. Quando Daniel e os seus 3 amigos são levados para a corte da Babilônia, eles não cedem. Eles não aceitam comer as comidas contaminadas. Eles não aceitam se dobrar diante da estátua. Eles não aceitam deixar de orar voltados para Jerusalém, porque existe algum édito, agora já do Império Medo-Persa. Mas Mordecai ordena a Esther para que ela cometa pecado. Eu vou abrir aqui o Catecismo Maior na pergunta 130. Seria muito bom que se nós passássemos a trazer, os nossos catecismos ao culto também. A pergunta 130 diz o seguinte: quais são os pecados dos superiores? Os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada. Mordecai não queria perder seu cargo de oficial. A busca da própria glória, do repouso, do proveito ou do prazer. Mordecai, como um judeu que já sabia que Ciro tinha ordenado que os judeus pudessem voltar para Jerusalém, para a sua terra, para reconstruir sua terra, só dele não ter voltado, ele já estava nesses pecados. Contudo, continua: mandar fazer coisas ilícitas. E é isso que Mordecai faz. Ele ordena a Esther que ela não declare que o Senhor é o seu Deus. Ele ordena a Esther que ela quebre do 1º ao 4º mandamento, por não reconhecer Yahvé como seu Deus. Independente da perseguição que ela poderia sofrer, independente da morte que ela poderia ter por declarar isso, pois nós, como povo de Deus, cremos que o nosso providente Deus cuida de todas as coisas, e se for necessário morrer, porque cremos nele, morreremos para estar com ele. Mas Mordecai fez com que ela cometesse esse pecado. Ele aconselhou ela, afirmou que ela deveria fazer o mal, dissuadiu-a de fazer o bem. Todas essas coisas estão aqui na pergunta 130. Então Mordecai estava em pecado. Nós, como povo de Deus, ainda aqui, como pecadores redimidos, infelizmente, ainda caímos em pecado. Mas principalmente, se nós deixamos os mandamentos de Deus na sua palavra e nos voltamos para as ofertas do mundo. É o que aconteceu com Mordecai. Então, meus amados, continuando até o versículo 14, nós vemos aqui que Esther foi levada. Mordecai, no versículo 11, é dito que ele ainda continuava cuidando de sua filha adotiva da distância, pois ele passeava todos os dias no átrio,
Lembre-se, ele era um oficial do Império Medo-Persa. Por isso ele tinha acesso ao átrio, para ver o que acontecia com Ester. Então, no versículo 12, diz que, em chegado o prazo de cada moça vir ao rei, Assuero ou Xerxes, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque se assim cumpriu os dias do seu embelezamento, então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, e não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Nós vemos aqui que as mulheres eram preparadas durante 12 meses para servir ao rei uma vez só, em seus aposentos reais. Imagina uma judia que foi ensinada conforme Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, que dizia que ela nunca deveria se casar com alguém de um povo estranho, que não fosse o povo de Deus, passar 12 meses sendo tratada, embelezada, para um homem pagão, um ímpio, adorador de um panteão de deuses, para ter uma noite com esse homem. Você acha que alguém do povo de Deus se sentiria bem durante esses 12 meses, se ela estivesse totalmente imbuída da palavra de Deus? Ela ia se deitar com esse sujo, que tinha concubinas à vontade, uma mulher ou mais de uma mulher todos os dias. E quando nós olhamos para o ideal do casamento, como registrado em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33, que diz que o verdadeiro marido deve ser como Cristo e dar a sua vida por sua esposa, nós vemos quão grande pecado Mordecai sujeitou Ester. Mas temos uma terceira cena. Na terceira cena, do versículo 15 ao versículo 20, nós vemos que aquela nobre judia, porque afinal de contas ela era prima de Mordecai, que era da linhagem que descendia de Quis, e era da corte que foi levada junto com o segundo e último rei de Judá, portanto fazia parte dos nobres, ela se torna rainha do império das trevas. Olha o que é dito do versículo 15 ao versículo 20. Ester, que era filha de Abiail, e o nome dele significa, meu pai é forte. Ela, que foi tomada por ele por filha, chegou para Hegai, o guarda das mulheres, o mesmo que tinha dado a ela o melhor lugar dentro da casa das mulheres, mais 7 empregadas, especialistas em cosmetologia, para cuidar dela durante esse tempo todo. É dito nos versículos anteriores que Ester, ela alcançou o favor de Hegai. No hebraico isso é diferente de quando diz que nós temos o favor de Deus, que é uma atitude passiva, que Deus nos deu o seu favor, apesar de nós não sermos merecedores. O texto sagrado aqui diz que Ester conquistou Hegai. Ela conquistou esse direito de ter um local especial. Hegai já havia como aquela que seria a rainha. Por quê? Por algumas qualidades dela como povo de Deus. Porque ela era submissa. Porque ela era humilde. Mas também porque ela soube jogar o jogo do Império Medo-Persa para conseguir a posição. Então é dito no versículo 15 em diante
que chegou o dia de Esther ir à casa de Assuero. Isso aconteceu no 10º mês, que é o mês de Tebet. É o mês que fica entre dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro de 479 ou janeiro de 478 a.C., o 7º ano do reinado de Xerxes. E Xerxes amou a Esther mais do que todas as mulheres. E aqui no hebraico repete a mesma coisa. Ela alcançou favor e benevolência de Xerxes. Ela voluntariamente e proativamente fez de tudo para que Xerxes fosse agradado por ela. Ou seja, em vez dela sentir asco, nojo da possibilidade de se tornar mulher de um pagão, de um ímpio, de um adorador de ídolos, ela fez isso com prazer. Ela fez isso em pecado. O herói da história nunca somos nós. O herói da história sempre é Deus. Porque Ele vai usar toda essa situação de pecado que eu estou mostrando aqui para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu não vou dar spoiler dos próximos capítulos. Mas nisso tudo, nós vemos claramente que esse casamento misto, que era proibido pela lei de Deus, conforme Deuteronômio e Levítico, foi exatamente o que Esther buscou. Ela não foi só sujeita, ela buscou ganhar a posição. E com isso ela recebeu a coroa real. E se foi feita rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete. Característica dos medo-persas. Lembra do capítulo 1? Ele estava dando um grande banquete. Tanto que ele encheu a cara de vinho depois de 7 dias e, de maneira impensada, ele foi lá e pediu uma coisa para sua rainha que ela não fez. Os intérpretes judeus mais antigos dizem que o que Xerxes pediu a Vasti é que ela se apresentasse apenas com a coroa diante dos homens. Ou seja, nua, apenas com a coroa diante dos homens. E essa foi a segunda coisa que fez Vasti se recusar a aparecer lá. É isso que dizem muitos dos antepassados escribas e mestres judaicos. Mas Esther se tornou o motivo do novo banquete, porque ela se tornou rainha dos medo-persas. E ela continuou no pecado, no versículo 20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. E aqui mais uma vez o hebraico fala, esse é o enfático, ele ordenou com todo o seu ser que ela não fizesse isso, declarar sua linhagem e seu povo. Porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, quando essa ainda a criava. Amados, é muito estranho quando olhamos para isso tudo, num livro em que o nome de Deus não está escrito, e nós vemos que soberanamente Deus utilizará todas estas coisas para a sua glória, para que a história seja cumprida. Ele vai preservar a manutenção da existência do povo judaico, para que o nosso Salvador, o Messias Jesus Cristo, venha à existência como homem, porque ele já existia, como o eterno Filho de Deus, desde antes da fundação do tempo, do mundo e de todas as coisas, porque ele é eterno como seu Pai. Mas ele, em sua providência, Deus vai preservar, apesar desses atos pecaminosos todos do seu povo, dos seus nobres. Mordecai e Esther eram nobres da linhagem de Benjamim. Eles faziam parte da casa real, não com direito ao reinado como a tribo de Judá, daqueles que descendiam de Davi, mas eles continuavam na linhagem real, servindo
ajudar, porque quando cai Israel, boa parte dos nobres de Benjamim vão para Judá. É um engano achar que as 11 tribos foram totalmente dispersas por aí e foram perdidas. Quando nós lemos a história dos reis, quando nós lemos as crônicas, nós vemos que muitos aceitaram as propostas religiosas de reforma feita pelos reis Ezequias e Josias e vieram para Judá e foram levados cativos quando esses foram para a Babilônia. Mas aqui nós vemos que eles negaram dizer de que povo eles eram. Mordecai nem tinha um nome hebraico. Mas o nosso poderoso Deus, em sua providência, Ele faz com que tudo concorra para que o seu divino propósito aconteça, utilizando os atos de suas criaturas. Independente deles terem pecado, Deus não é o autor do pecado deles. Eles são responsáveis, diante de Deus e diante dos homens, das atitudes que tomaram. Mas Deus, no concurso de sua providência, Ele utilizará esses atos para que a sua glória seja estabelecida, para que a história tome o rumo que Ele mesmo já determinou. Pois nada acontece por acaso. Não creiam numa teologia falsa, chamada teologia do processo, ou teologia que nega a onisciência de Deus, que diz que Deus constrói a história junto com os homens. Ele já sabe todas as coisas, porque tudo já está decretado. Então Ele usa o concurso dessas coisas para que a sua vontade seja feita. Não é como aqueles cantores dizem naquela música: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E é interessante que essa é a mentalidade do século XX e do século XXI. Muitas pessoas que se dizem cristãs hoje acreditam que as coisas acontecem pelo acaso. Acontecem porque deixa a vida me levar, como outro cantor diz. Mas não, amados, o providente e soberano Deus cuida de cada detalhe da sua e da minha vida. Ele está no controle de toda essa situação. Vasti foi removida do trono por suas atitudes e pelas atitudes de Xerxes. Xerxes perdeu a guerra contra os gregos por suas atitudes precipitadas. Mordecai orientou que Ester pecasse contra Deus. Ester pecou voluntariamente, mas Deus fará com que todas essas coisas concorram para que os seus propósitos aconteçam. Porque o nosso Deus governa e trabalha sobre tudo para cumprir os seus propósitos. O nosso Deus não perde a rédea da história. Não se desespere por nada que estiver acontecendo no ambiente público de nossa nação. Não se desespere se aqueles que estão contra o governo estão ganhando posição, ou o governo está ganhando posição. Porque quem de fato governa todas as coisas é o soberano Deus, que governa sobre toda a terra. A Ele seja a glória. Mas ainda existe uma última cena, que é aquela que vai do versículo 21 e 23, e que prepara o próximo ato, o próximo capítulo. E nós vemos que Mordecai, que já era um oficial do Império Medo-Persa, vivendo na cidadela de Suzã, ele passa agora a estar sentado à porta do rei. Esse é um cargo superior ao cargo que ele tinha. Estar sentado à porta do rei no Império Medo-Persa significava que ele era aquele dos que julgava as causas na porta do rei. O Império Medo-Persa tinha o imperador, as famílias reais principais, que eram 7, conforme o primeiro capítulo diz, e essa estrutura ia descendo até que você tinha os juízes que ficavam à porta. E essa é a nova posição de Mordecai. Ele está à porta julgando as coisas do reino, tomando conta de coisas que o reino precisa.
É interessante que quando vocês lerem Esdras e Neemias, ambos também são oficiais do Império Medo-Persa. Neemias era mordomo do rei e Esdras é enviado para verificar como estão as coisas em Jerusalém, por ordem do rei, e restabelecer o verdadeiro culto a Deus, por ordem do rei, de Xerxes, ou de seu filho, Artaxerxes. Mas aqui, estando sentado à porta do rei, Mordecai descobre que 2 guardas que cuidavam da porta mais interior do rei planejam matar Assuero. E Mordecai é utilizado, exatamente porque Ester é a rainha, para ser um instrumento que denunciará essa conspiração e preservará a vida de Xerxes, de Assuero, o imperador do império secular, o imperador de um império das trevas. Contudo, o imperador que Deus, naquele momento da história, colocou para estar lá. Porque Deus não usa só o seu povo. Deus usa os ímpios para que a sua vontade seja feita, para que as coisas sejam preservadas, para que seu governo seja estabelecido. É exatamente Ciro, um medo-persa, que manda que os povos voltem para Judá e Jerusalém para reconstruir o templo. É exatamente Dario, que não é descendente de Ciro, porque descendente de Ciro era Cambises, que não está na Bíblia, mas era Cambises que morreu no Egito, e depois teve 1 ano de governo de homens que se falsificaram como filhos de Ciro, os magos medos que tomaram o poder absolutamente durante 1 ano, até que eles foram denunciados. E aí Dario foi colocado, assumido, como o imperador Aquemenida do Império Medo-Persa. Tudo isso no concurso da vontade de Deus. Esse Dario é o Dario que dá uma ordem também impensada, que leva Daniel à cova dos leões. Mas ele, por amor a Daniel, não consegue dormir e no outro dia, logo pela manhã, ele vai buscar Daniel e sabe que Daniel está vivo porque Deus preservou a vida de seu servo. Imagine como esses ímpios deram glórias ao Deus eterno nesses casos. Porque não nos enganemos, meus irmãos, os medo-persas, mesmo quando eles dão ordens para fazer alguma coisa de boa para ajudar Israel, não é porque eles estão adorando a Yahvé. É característica deles, nas 127 províncias, que os templos estejam construídos para que eles possam ganhar dinheiro. Porque é lá que se ajuntam os tesouros dos povos. Então Mordecai foi usado por Deus para preservar esse homem, Xerxes. E no versículo 23 é dito que investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca, que é a tradução que nós temos aqui. Mas se nós formos para a língua original, eles podem ter sido pendurados numa forca, podem ter sido pregados em um madeiro, não uma cruz, mas no madeiro, um poste, ou podem ter sido empalados. Eram as 3 formas que o Império Persa colocava alguém no madeiro. E nós sabemos que para os judeus, aquele que era colocado no madeiro era amaldiçoado. Então aqui Mordecai concordou com todo o seu ser, com a morte desses homens como eles foram mortos. Ele também acreditava que eles eram malditos. E por isso ele os denunciou. E foi anotado no livro das crônicas, perante Xerxes. E o Império Medo-Persa dava presentes, sempre, para aqueles que faziam alguma coisa para eles, ainda mais salvar a vida do rei. Só que pela providência de Deus, Mordecai não recebeu a sua recompensa aqui. Ao longo da história de Ester, nós vamos ver o momento que Mordecai será lembrado. Amados, nós vemos aqui
que ao preservar a vida de Xerxes, Deus continua levando a cabo a sua vontade providente. Mesmo que, como diz Colossenses 1,13, se você quiser ir para lá comigo, Colossenses 1,13 diz que o império das trevas será vencido. Diz que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos libertou, a mim e a você, que nascemos de novo, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas para que o reino do Filho do seu amor chegasse até nós, para que o Filho do seu amor fosse o sacrifício pelos nossos pecados, e pelos pecados de Mordecai e Ester, era necessário que um representante do império secular, do império das trevas, Xerxes, fosse mantido vivo. Para que o concurso da vontade de Deus e o seu governo levasse até que Cristo nascesse no povo judeu, crescesse criado por Maria e José, começasse seu ministério, morresse naquela cruz, ressuscitasse, fosse assunto aos céus, era necessário que Xerxes estivesse vivo. Era necessário que Mordecai tivesse preservado a vida de Ester, mandando ela pecar. Era necessário que Ester pecasse da maneira desonrosa, deitando-se com o ímpio. Deus poderia fazer as coisas de maneira diferente? Deus pode todas as coisas. Mas essa é a história que foi registrada para nós, mostrando que Deus usa as piores coisas que fazemos para que a sua vontade seja estabelecida. E isso não é uma permissão para mim e você pecarmos. Nós devemos buscar o caminho de Daniel e os seus 3 amigos, em contraste ao caminho de Mordecai e Ester. Nós devemos afirmar que o nosso Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E isso em qualquer uma das atividades que fazemos. Existem aqui crianças, adolescentes que estão na escola, existem aqueles que estão nas universidades, existem os que trabalham nas suas empresas. Não negociem a sua fé pela posição que vocês têm. Não faça como Ester e Mordecai. Afirme que a sua crença em Deus não te permite concordar com certas coisas. Você não pode concordar com a filosofia LGBT, você não pode concordar com o aborto, você não pode concordar com nada que seja contrário à vontade daquele que é o Rei verdadeiro, Jesus Cristo. Como diz aqui, o reino do Filho do seu amor, o nosso Rei, nós somos representantes dele. Nós não somos comissários do império das trevas, do império persa, que vai sujeitar mulheres para um imperador iníquo. Nós somos seus embaixadores, que anunciamos o seu evangelho, para que pessoas sejam resgatadas das trevas para a luz. Não negocie isso, não negue o seu Deus se escondendo, afirme a verdade em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, em todas as suas posições. Não tema o que pode acontecer com você. Deus está providentemente tomando conta de todas as coisas. A soberania dele não é negociável. Ela está muito acima dos impérios desse mundo. Ele é o vencedor. Ele tem um banquete para nós. Nós vimos no capítulo 1 um banquete de Assuero. Nós vimos no capítulo 2 um novo banquete de Assuero. Mas ele tem o definitivo banquete para nós. Vamos ler apenas mais 2 textos de Apocalipse e terminar. Apocalipse 11:15 diz: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Não se dobre a qualquer império aqui, seja o império
de uma empresa que está contra a verdade de Deus, seja um partido político que está contra a verdade de Deus, seja uma instituição que está contra a verdade de Deus, o reino pertence a Cristo, o reino pertence a Deus, a vitória é do seu povo, nós reinaremos com Ele pela eternidade. Não temo o que pode te fazer o homem, como temeram Ester e Mordecai. Mas terminando mesmo agora, Apocalipse 19, diz que existe um banquete nos aguardando, um banquete glorioso. No versículo 6 diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e Ele é Todo-Poderoso agora, Ele sempre foi, Ele sempre será. Nós somos seu povo, nós não temos que temer nada nem ninguém, porque Ele está cuidando de tudo. No versículo 7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, aqui na nossa tradução diz assim mesmo, já se ataviou, em outras diz, já está ataviada, porque não é mérito nosso, é Ele que nos ataviou como sua noiva, sua esposa. Pois foi-lhe dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, atos que fazemos porque foram preparados para nós, desde antes da fundação do mundo, atos que fazemos porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a fazer, quando seguimos a sua palavra e não negociamos com os xerxes ou as sujeições que o mundo quer para nós. Então no versículo 9 é dito: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amados, aprendamos a palavra de Deus, busquemos os tesouros que nela tem, para que a nossa vida seja conformada à vontade de Deus, não à vontade do mundo, não o que é ensinado no nosso tempo como cultura, mas sim o que é ensinado pela palavra. Que nós voltemos a pensar como os reformadores, sola Escritura, que não quer dizer nuda Escritura, não é apenas a Escritura, mas é tudo que a Escritura diz, tudo que se aplica à nossa vida, e tudo que eu posso buscar no conhecimento do mundo que esteja de acordo com a palavra de Deus, para que eu possa, como diz a nossa confissão de fé, ver o que não está explícito na Escritura, mas entender disso a vontade de Deus. Por isso, irmãos, que nós não nos conformemos, aplicando agora todo o que foi pregado aqui, não nos conformemos ao molde desse mundo. Conformar-se quer dizer ter a forma de um objeto. E nós não podemos nos conformar ao que o mundo nos propõe. A nossa forma está aqui. A nossa forma é a forma de Cristo Jesus. Nós vivemos ainda aqui para que nós nos conformemos, até que tenhamos a estatura de Cristo, o que só acontecerá na glória. Não peque como Ester, não peque como Mordecai. Meninas que ainda não são casadas aqui, não tenham relacionamentos com ímpios. Não namore alguém que não seja do povo de Deus. Eu iria além, não namore. Só noive para casar. Porque o noivado entre nós, cristãos, já é compromisso de casamento. Não é brincadeira. Quem noiva é porque tem compromisso para casar. Por isso não se amolde ao mundo. Não namore 9, 10, 15 anos, achando que você não vai cair em pecado.
Pois a mentalidade do nosso tempo é a mentalidade de que um se aproveita do outro como se isso fosse normal. E não é isso que a Bíblia ensina. Isso vale também para os rapazes solteiros. Não se atreva a mexer com a mulher de outro homem, como fazia o imperador Xerxes. Quando você olhar para uma menina, primeiro seja amigo dela, trate-a como irmã em Cristo. Depois, se o sentimento aumentar, proponha casamento e case com ela. Aplique isso para a sua vida. Não negocie com o mundo. Não seja o que está sendo dito por aí. E nós, que já somos casados, não temamos a perda de emprego, a perda de posição, a perda de nada, pelos valores de Cristo. Não temamos isso, mesmo que nós sejamos gerentes de multinacional. Neguemos isso pela glória de Cristo. Nos recusemos a mentir pela glória de Cristo. Nos recusemos a forjar relatórios pela glória de Cristo. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para sermos sal e luz. Para fazermos a diferença. Para não parecermos com o Império da Pérsia. Amados, que o Senhor mesmo, os conduza a serem firmes em suas posições, em glorificar a Deus, como os nossos personagens farão no restante do livro. Ao nosso Deus, providente, soberano, seja a glória, hoje e eternamente. Amém.